Obrigado. Podeis assentar-nos. Seu João, vamos ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecendo primeiro a Deus por ter me dado essa oportunidade e ao pastor Gilti também por me dar a oportunidade de assumir essa tribuna aqui. Glória a Deus. E eu quero dizer a você, muito obrigado pela sua presença, e que você que tirou esse tempo para vir aqui nessa noite, é porque Deus tem coisas novas para você. Aleluia. O título, o tema dessa campanha, eu faço nova todas as coisas. Eita, glória a Deus. Então, Deus, Ele é capaz nessa noite renovar a nossa vida. Eu quero estar abrindo a Bíblia, se você puder acompanhar, em 2 Pedro, no capítulo de número 3. Você quer com uma cadeira Segunda sentar carta aqui? de Pedro, Tá. capítulo de número Fique à 3. vontade. Aqui Lá tá no finalzinho fresco. da Bíblia. Bem, essa noite eu vim aqui para trazer a palavra. Eu gosto muito de Bíblia. Se você às vezes pensou que nessa noite você ia ouvir um pregador valento e gripador, eu quero dizer que eu vim aqui para falar com você. O importante é que você saia daqui entendendo aquilo que nós transmitimos a você nessa noite. Você tá vendo? 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 13, está dizendo assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, A Simara tá e gata. os elementos ardendo Tá linda, se né? desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, preste bem nesse termo, tem uma vírgula, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o quê? Justiça. Amém? Que Deus abençoe você que participou dessa leitura. E nessa noite nós queremos então começar a nossa palavra. Uma vez que o tema está lá no penúltimo capítulo da Bíblia, que é o capítulo 21 do Apocalipse, verso 5, eu quero começar no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo. Por quê? Porque quando eu chegar lá em Apocalipse 21, 5, você vai estar entendendo o porquê que o mundo sofre tanto, o porquê que nós padecemos tanto, o porquê que Israel sofre tanto e está sofrendo, principalmente agora. O primeiro versículo da Bíblia, lá de Gênesis 1, lá está dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo pequenininho. No princípio
princípio criou Deus o céu e a terra. Glória a Deus. Esse verso, como a Bíblia foi escrita no hebraico fica assim: Bereshit bara Elohim Yaman Betera. Daí vem a palavra Deus, Elohim. Então, aqui nós vimos, no princípio da criação, nós vimos que Deus fez tudo novo. Se Deus fez tudo novo, por que está falando lá no final que Ele vai fazer nova todas as coisas? Esse novo que Ele fez ficou velho? Com certeza, os céus e a terra ficaram desgastados, prejudicados, envelheceram. E eu vou trazer aqui algumas palavras, talvez você nunca ouviu falar, mas eu quero que você entenda. A palavra céu, ela no grego, no hebraico é Yaman, no grego é Orano. Então existe 3 céus nessa camada da terra até os céus, existe 3 céus. Mas Posso sentar lá, você entendeu? pode perguntar: Perfeito. pregador, de onde você tirou isso? 3 céus, onde é que está esses 3 céus? Vou só te dar um exemplo aqui. Você se lembra que lá, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo falou assim: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas ele foi até o 3º céu e viu coisa inefável que não pode ser revelada. Então aí nós temos a prova: se existe o 3º céu, é porque existe o 1º e o 2º, né? Então onde está o 1º céu? O 1º céu é essa camada de atmosférica, onde os pássaros voam, os aviões, o vento, a nuvem, como a chuva. Isso é o 1º céu, chamado Orano, no grego. O 2º céu é logo depois da camada, essa camada atmosférica. Tem uma outra camada, onde ficam os Passou como astros, você sentar lá. as estrelas, Sol, Lua, e os satélites. Por isso que os satélites não caem, porque o Sol está lá e ele fica lá. E nesse lugar não tem ar, então soltou, eles ficam lá. Esse céu no grego é chamado de Mesurânio. Mesurânio, guarda bem essa palavra. Oranon, o 1º céu, Mesurânio, o 2º céu, e o 3º céu, aonde Paulo foi, e aonde está Deus, a pureza, o trono da graça, a divindade santa, chama Epurânio. Epurânio. Oranon, Mesurano, Epurânio. É o 3º céu. Eita, glória. Então é por isso que Deus falou: eis que eu faço nova todas as coisas. Glória a Deus. E lá no texto que nós lemos, lá falando que Deus vai fazer novos céus, plural, e nova terra. Por que a terra não está no plural? Porque é só uma terra. Porque os céus estão no plural. Porque vai renovar o 1º e o 2º céu. O 3º não precisa, porque lá é lugar de santidade, onde ele está. Então ele não vai renovar o 1º, o último céu, o 3º céu. O que vai acontecer? Por que ele vai renovar? Nós sabemos que o nosso ar, nosso oxigênio, ele está contaminado com tudo quanto é tipo de vírus, bactérias, sujeira e poeira, e ele está contaminado. Então ele não está puro como ele foi feito no início. O
segundo céu, que é o mesurano, também está cheio de podriqueira. O lixo espacial, que é chamado de céu espacial, o lixo espacial que está lá de tantos satélites, foguetes, que está lá no segundo céu, é uma coisa incrível. Então Deus também vai limpar tudo isso. Por isso que ele diz lá que ele vai fazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então essas corrupções que existem aqui, nesse primeiro céu que nós vivemos nele, tudo isso, quando Jesus voltar, vai estar novinho. Não vai ter corrupção, não vai ter mentiroso, não vai ter assassino, não vai ter pedófilo, não vai ter nada. É um mundo purificado. Por isso que aqui ele diz lá: eis que faço nova todas as coisas. Tudo que está aqui, que não está dentro do padrão de que Deus exigiu, ele vai tornar a fazer de novo. Então, nós vimos aqui que nesse princípio que Deus criou o céu e a terra, ele criou o homem e a mulher. Criou. A Bíblia fala isso, que ele criou. A Bíblia não fala o tempo que ele levou para criar, não diz também o tempo que esse casal ficou lá antes de pecar, antes do pecado. Mas diz que Deus criou o homem e a mulher e colocou no jardim para cuidar do jardim. Então, passados os tempos, os dias lá no Éden, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala isso, nós devemos ir pela Bíblia. Um certo dia, Deus, conversando com Satanás, certamente dando a ele uma lição de moral, porque ele havia feito com que a Eva pecasse, né? No jardim do Éden existia apenas um casal, duas pessoas. Uma coisa que eu quero que você tenha cuidado: de repente aparece uma terceira pessoa encarnada em uma serpente, e essa terceira pessoa bateu o lero no ouvido da Eva e fez com que ela pecasse. E a partir do momento que Eva cometeu o pecado, então mudou todo aquele universo perfeito que Deus tinha feito no início. Agora Deus já planejava a consertar tudo, a um plano para que tudo mudasse. Então, certo dia, Deus conversando com Satanás, eu falo conversando com Satanás, que a Bíblia dá nos entender isso, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, lá diz assim, ó: e porém inimizade entre ti. Com quem que Deus estava falando? Com Satanás. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Esse versículo me deixou confuso, e foi esta semana que Deus me deu a interpretação desse versículo. Tenho certeza que é um versículo muito complexo, que a gente lê por cima e passa sem explicação. Por quê? Porque aqui tem o pronome tua e sua, entendeu? Ela diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus aqui fala com Satanás e com a mulher, mas ele fala diretamente com Satanás. E entre a tua semente e a sua semente, olha aí, aparece tua e sua. Entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Sabe por que Deus falou isso? Eu fui para oração e perguntei a Deus, e ele falou: vai para a gramática.
Então, nós precisamos entender o português para você entender a Bíblia. Se a gente não souber um pouco de português, você não vai entender a palavra Bíblia. O tradutor português, ele diz que quando o interlocutor, aquele que fala, dirige-se à segunda pessoa, o pronome é tu, tua, tu ou tua. Quando ele se dirige à terceira pessoa, o pronome é sua, seu ou sua. Então, nesse caso aqui, sua, porque ele falava de Eva. Então, vamos entender o versículo agora. Agora você já vai comparar comigo. Glória a Deus. É verdade. Olha aí, ó. E porém, inimizade é de ti. De quem? Serpente. Satanás. E a mulher. E entre a tua semente. A semente de quem? De Satanás. Usou o nome tua. E a sua semente. Essa sua semente é a semente da mulher. Ou seja, a semente da mulher te ferirá a cabeça. E tu, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Então, a interpretação correta desse versículo é isso. Então, aí nós vemos que, por esse motivo, é que o mundo não tem paz. Porque Satanás, ele está aí no meio do povo, ferindo o calcanhar da fé. É por isso que tem muitas pessoas que ficam um mês na igreja, outro mês fora, um mês na igreja, outro mês fora. Por quê? Ele levanta, pisa na cabeça de Satanás. Ele dá uma brechazinha, Satanás toca no calcanhar dele, ele cai de novo. E assim vai. É verdade. Entendeu? Essa briga, ela vai continuar até a vida de Jesus. Por isso nós precisamos estar preparados para evitar esse problema. Então Deus, ele calou com esse assunto até a Bíblia não fala a quantidade, mas até na época do profeta Isaías, lá Isaías 65:17, veja o que Deus usou o profeta para falar, mas usando a boca do profeta, mas o próprio Deus falando, porque você vai entender pelo português. Diz assim, olha, Isaías 65:17, porque eis que eu quem? Deus, só pode ser Deus aqui, porque Isaías, um homem, não consegue fazer o que ele falou aqui, ó. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. 4 coisas aqui que só Deus pode fazer. Ele diz: eu crio novo céu e nova terra. O homem não pode fazer isso, criar um céu novo e uma terra nova. Somente Deus pode fazer isso. Outra coisa que ele disse aqui é que não haverá lembrança das coisas passadas. Fala de quê? De memória. Fala de memória. Lembrança é aquilo que nós guardamos aonde? Na memória. Eu lembro o dia que a minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. Só que eu não me recordo do ambiente, entendeu? Agora, por que ele diz? Que não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, eu me lembro da morte da minha mãe, de ver ela no caixão, com 3 anos de idade, mas eu não me recordo do ambiente que era ali, o que aconteceu mais, eu lembro disso. Então veja o quanto que Deus é criativo para nós. Então, aqui Deus, ele revela que ele tem um novo projeto para a humanidade, que é criar
céus novos e nova terra. Esse é o novo projeto que Deus tem para a humanidade, para nós. Aí passa alguns tempos, ou seja, Deus fala com Isaías, novamente, Isaías 7,14, diz assim, ó, reformando a promessa que ele fez lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher ia nascer o. Aqui Isaías 7,14, Deus fala assim, portanto, o mesmo Senhor, qual é o mesmo Senhor? Aquele que falou lá em Gênesis 3, que da semente da mulher ele ia fazer nascer. Aqui diz, portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Qual é o sinal que ele ia dar? Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, olha o sinal que ele deu. Coisa impossível. Porque ele diz assim que o sinal que ele ia dar é que uma virgem ela ia conceber. Olha, nós sabemos pela ciência, isso é normal, né? Qualquer criança hoje sabe disso, que uma mulher ela não engravida só, né? Para ela conceber e engravidar, ela precisa de receber algo com vida. Então Deus aqui estava falando que ele ia fazer com que uma virgem se concebesse, ia dar um filho, e o nome desse filho seria Emanuel. Esse sufixo El, ele fala realmente de Deus. Quando você vai estudar o hebraico, você vê a letra El, e El. El significa falando de Deus, Deus Criador. Por quê? Porque dessa palavra vem a palavra Elohim, que ela está lá no primeiro versículo, Barashikibara Elohim. Elohim é Deus. Também tem a palavra El Shaddai, também é Deus, entendeu? Então, Deus aí ele está confirmando que o nome dessa criança seria o nome dele. Seria o nome dele. Emanuel. Bom, passa os tempos, né? Passa os anos. Lucas registra lá no seu primeiro capítulo, no verso de 26 a 38, eu peguei apenas 2 versículos para a gente discutir. Lá ele narrando a história do nascimento de Jesus, ele diz-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esse é o verso 30. Falando com Maria, o anjo falando com Maria: Maria, não temas, não precisa ter medo, que você foi achada agraciada diante de Deus. Aí o verso 31 diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Aqui ele já está citando o hebraico, porque Deus, Emanuel, o nome de Deus. Agora esse já é o filho de Deus, então o nome dele seria Jesus. Aleluia. Que vem do hebraico Yeshua. Glória a Deus. Yeshua, Jesus. Então, aí Maria fica grávida, ela é engravida, passa os dias,
nasce Jesus. Jesus nasce e fica no anonimato até os 12 anos. Ninguém vem falar de Jesus, só com 8 dias que ele apresenta no templo. Depois ele entra no anonimato, ninguém vem falar de Jesus. É verdade. Aos 12 anos ele aparece no templo, no meio dos judeus, discutindo com os sacerdotes, com os sábios da lei, os escribas. Depois ele desaparece de novo. Dos 12 aos 30 anos, Jesus está fora de cena. Por que isso? Porque ele precisava de preparo, ele precisava de viver juntamente com os homens, porque ele veio em forma de homem, então precisava conhecer a vida humana para que ele pudesse falar aquilo que o homem vivia na terra, da maneira como o homem vivia. Então, outro fato interessante que nós precisamos de entender é que a idade mínima para uma pessoa, um cidadão de qualquer nação assumir o governo é 30 anos de idade. Então, por isso Jesus esperou 30 anos. Com 30 anos de idade, ele aparece no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Olha, João Batista, que era primo de Jesus, não conhecia Jesus. Imagine bem o tanto que ele estava no anonimato. Ninguém sabia quem era Jesus, porque João Batista, que veio para preparar o caminho, que a Bíblia fala, pregando sobre Jesus, falando que ele vinha para mudar as coisas, para cortar as raízes das árvores, etc., mas não conhecia Jesus. Mas Deus havia dado para João Batista um sinal. Deus havia falado com João Batista: quando você estiver batizando o Jordão, aquele que vier para ser batizado, e você vê sobre ele, sobre a sua cabeça, o Espírito Santo em forma de pomba, esse é o meu filho amado em quem eu comprazo. Então João tinha essa característica do Filho de Deus. João sabia que a hora que ele visse Jesus, ele ia saber quem, por causa do sinal que Deus havia dado para ele. E João batizando naquela expectativa: será que cadê ele? Será que ele vai vir? Será que ele vai aparecer? E de repente Jesus aparece na fila do Rio Jordão para ser batizado. Isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Lá diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João citou isso? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia, mas ele tinha o sinal que Deus havia dado para ele, que Jesus era aquele que o Espírito Santo ia pousar sobre a sua cabeça. E com certeza ele viu esse sinal naquela hora. Por isso ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, Jesus então, ele é batizado. Você vai ver logo após o batismo de Jesus, ele sai para o deserto. Lá em Mateus 4 diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para que ele foi para o deserto? Porque ele precisava preparar espiritualmente, porque a Bíblia diz que lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. E nesse período que ele estava jejuando, aparece para ele Satanás, fazendo tudo quanto é oferta boa, para ver se ele caía, porque
aproveitando a fraqueza material da carne, porque 40 dias sem comer, lógico que a pessoa enfraquece a matéria. Talvez o espírito fica forte, mas a matéria enfraquece. Satanás, ele gosta de atacar as pessoas quando ele está com a matéria fraca. Com a matéria fraca. Porque ele sabe que você não vai desistir. Entendeu? Então, quando você está na fraqueza da carne, é que ele fala no seu ouvido. Aí, ó, a oportunidade está aí. Creio. E a pessoa muitas vezes cai. Então, venceu os 40 dias, Jesus assume o seu ministério. Ele assume 3 ministérios. Ele assume o ministério de sacerdote, de profeta e de ensinador, ou seja, anunciador das boas novas. E a palavra boas novas, evangelho, significa boas novas. Então Jesus, ele assumiu o ministério de profeta, ministério de sacerdote e ministério das boas novas, que é pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E ele então anuncia e vem. Aí lá no capítulo 1 de João Batista começa a narrar sobre Jesus. E ele começa a narrar desde o céu. Porque lá começa assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele começa a narrar a vida de Jesus lá no céu. E ele desce narrando a vida de Jesus, falando que Jesus veio para ser a luz, que ele veio para salvar, e o povo não queria, e ele era uma luz que resplandeceu nas trevas, etc. Até lá no verso 11, capítulo 1. Lá no verso 11 e verso 12, tem uma coisa muito interessante. O que ele diz lá? Ele, João Batista narrou lá. Ele diz assim, olha. Quando João estava narrando sobre Jesus, ele falou assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Como que se entende esse versículo? João Batista estava dizendo que Jesus veio para os judeus, que eram da sua nação. Por isso ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Nós sabemos que os judeus não receberam Jesus como filho de Deus. Eles não queriam receber. Aí no verso 12, João Batista diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meu irmão, meu amigo está aqui. Se você não aceitou Jesus, aproveita enquanto é tempo. Aqui está a nossa oportunidade de ir para o céu. Aqui, Jesus abre um parêntese na história e fala: eu vim para os que eram meus. Deus não aceitou, não recebeu. Então agora eu vou abrir parênteses para os outros que não são judeus, que são chamados gentios. Eu e vocês somos chamados na Bíblia de gentios. Por isso, ele diz: mas a todos quantos receberam. Preste atenção que esse versículo aqui está tudo no plural. A todos quantos receberam. Olha, esse receberam é aquele que já aceitou Jesus, não é aquele que não aceitou ainda. Eita glória! Não é aquele que não aceitou Jesus ainda, que receberam. Está no plural, é a terceira pessoa do plural. Então, eu recebi, você recebeu, ele recebeu.
nós recebemos, os que receberam Jesus, vós, aquele grupo ali, recebeis, e eles receberam. Aleluia. Não. Para os que já receberam a Jesus e crer no seu nome, para esses Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. A oportunidade está aí, meu irmão. Aproveite essa oportunidade, porque às vezes você pode pensar: não, vou esperar, eu estou novo, eu ainda tenho alguma coisa para fazer, eu gosto muito disso, daquilo. Mas nós não sabemos que dia que Jesus vai te chamar, ou que vai te chamar. E o que eu sei é que nós vamos morrer um dia. É verdade. Isso é certeza. Glória a Não tem Deus. como você negar isso, dizer que eu não vou morrer. O que nós sabemos, certeza, é da morte. Agora, o dia, só Deus sabe, porque nós temos uma senha. E todo mundo que vai em qualquer lugar hoje tem que pegar uma senha e esperar a chamada. Não adianta ele querer ser atendido antes da chamada, que não atende. Então nós temos uma senha. Caiu a sua senha lá, meu amigo. Não adianta você querer correr no final da vida, não tem como não. Tem jeito não. É entregar mesmo. Né? Então, aqui está a nossa oportunidade. E eu vou dar um exemplo para você de um homem na Bíblia que se julgava poderoso. A Bíblia tem um texto que fala assim, que um homem muito rico, ele tinha um celeiro, estava cheio de cereais, de alimentos. Ele falou: não, eu vou aumentar esse celeiro, vou derrubar esse celeiro velho, fazer um celeiro novo e encher de coisas novas. E assim ele fez, derrubou aquele celeiro velho e encheu ele de coisas novas. E quando ele encheu ele de coisa nova, certamente foi numa noite que ele foi agradecer, porque você vai entender pelo português da frase. Ele disse assim: alma, descansa e folga, porque tens com abundância. Aí veio uma voz, diz para ele: se nessa noite, por isso que eu falo que eu estava falando isso à noite, se nessa noite te pedir, a palavra diz louco, se nessa noite te pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Aleluia. Aleluia, Jesus. Então nós temos que viver o hoje. Só existe 2 dias na vida e nós não podemos fazer nada. Você sabe qual é esses 2 dias? Um se chama ontem, É e o outro verdade. se chama amanhã. É verdade. O que você pode fazer ontem? Nada. Ontem passou, passado, não é? Passado. E o que você pode fazer amanhã? Você sabe se vai amanhecer vivo amanhã? É. Ninguém sabe. Então nós não podemos fazer compromisso nem com ontem, que é porque passou, e nem com amanhã, que eu não sei se vai ser vivo. Nós temos que pedir a Deus para nos dar vitória. Aleluia. Bom, aí, seguindo aqui, Jesus cresceu, assumiu o seu ministério, foi perseguido durante os 3 anos do seu ministério, foi perseguido, até que chegou o tempo dele ser entregue. Então ele foi preso, foi levado na presença de Pilatos, que era o governador da Judéia naquela época, e veja bem o que aconteceu. Lá em Mateus 27, 17, a Bíblia diz: Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por que Pilatos disse isso? É porque ele entrou com Jesus na sala, chamada sala da audiência,
ele questionou Jesus, e o texto lá fala que ele não achou em Jesus culpa alguma que o incriminasse aquela morte de cruz. Então ele chegou para os discípulos, isso aí, Mateus 27, 17. Portanto, estando eles reunidos, quando o povão reunido lá, ele chega, pede um silêncio e diz: a quem quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por que ele disse assim? Porque isso vem da antiguidade. Isso vem da antiguidade. Ou seja, o direito da liberdade natalina, o preso ele consegue. Isso chama indulto natalino. Ou seja, na época da festa, ou na época de Natal, todo ano você pode perceber que o governador dá indulto a alguns presos e eles saem para visitar os seus parentes. Naquela época também tinha isso, né? Então o governador poderia soltar um preso na época da festa. E ele propôs: a quem quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Aí lá, 27, 24, eles gritaram para que soltasse Barrabás. Lá no verso 24, Pilatos diz: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Ou seja, eu já questionei o moço, já vi que ele não tem culpa nenhuma, ele não pode ser incriminado do jeito que vocês querem, então eu sou inocente do sangue desse justo. Aí entra aquela história que Pilatos foi lá, lavou as mãos, etc, falar no mesmo. Glória a Deus. Aí o verso 25 diz assim: e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Você entendeu agora por que os judeus sofrem até hoje? Sofrendo essa reparação lá? Porque ao invés deles escolherem o bem, que era Jesus, eles escolheram o mal, que era Barrabás. Então, naquele momento de euforia, eles disseram: olha, não importa, nós queremos, crucifica Jesus, deixa que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. Ou seja, aquela turma já se foi muitos anos, porque isso tem mais de 2000 anos. É verdade. Mas os filhos dos judeus até hoje estão sofrendo com essa decisão que eles tomaram. E aí vem a narrativa de João, lá em Apocalipse 21, primeiro versículo. João então começa a narrar o que ele viu lá no céu. Lá no verso 1 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Está provando aquilo que Jesus falou lá em Isaías: que faço céus novos e terra nova. Está provando aquilo que falou lá em Pedro, que nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Então João ele relata que vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Lembra que eu disse para você que tem o primeiro céu, o segundo e o terceiro? Provado aqui em Apocalipse. Olha aí o que ele diz: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí no verso 2 ele diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Veja que aqui está tudo novo. Santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Você que é casado aqui, ou que já viu um casamento, já pensou o tanto que é difícil até se colocar uma noiva na porta da igreja? O cara está namorando 10, 12 anos, está junto, fica até 10 horas, 11
dia do casamento dá um trabalho para levar essa noiva, não, porque ela tem que se aprontar para mostrar para o seu marido. Então, nós somos chamados de noiva. É verdade. A igreja de Cristo é chamada de noiva, noiva do Cordeiro. Então, Jesus, ele está provando isso aqui. E lá em 21:5, que é o tema da festa, diz assim, ó, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O recado que Jesus falou para João: tudo isso que você está vendo, você escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Elas vão acontecer, tudo isso que eu falei vai acontecer. Então, nesta noite, é o que eu tinha a trazer para você. Talvez não seja aquela pregação que você esperava, mas eu tentei trazer para você coisas novas. Eita, glória a Deus. Todas as coisas. Talvez você já sabia tudo isso que eu falei, mas para mim muitas coisas dessa aqui foram coisas novas. E hoje é dia que Jesus quer renovar a sua fé. Eita, glória a Renovar Deus. as suas forças, renovar a sua amizade, renovar o seu casamento, renovar a sua saúde, renovar tudo na sua vida, porque Ele pode fazer coisas novas na nossa vida. Só Deus pode fazer isso na nossa vida.